Valdo, nessa semana o IBGE divulgou a mais recente estimativa populacional do país. No Piauí, 46 municípios estão com um número menor de habitantes do que havia sido divulgado no ano passado. Essa estimativa é publicada no Diário Oficial da União. Ela precisa ser publicada até o dia 31 de agosto, justamente para que o governo federal se programe com relação ao repasse do FPM. O FPM é repassado de acordo com a população dos municípios. O Piauí teve um crescimento populacional, no geral, de apenas 0,22% com relação ao ano passado. Foi o menor crescimento populacional do país. E a gente teve esses 46 municípios que tiveram redução da população e nós tivemos um redimensionamento populacional em 17 cidades, algumas com mais habitantes, outras com menos habitantes. Esse redimensionamento aconteceu por causa da definição dos limites territoriais. Existe uma comissão, como você bem acompanha, lá na Assembleia Legislativa, e o IBGE tem assento nessa comissão. Então, pelas definições dos limites territoriais, alguns municípios ganharam mais população, outros ganharam. E você sabe que, muitas vezes, ganhando, se ganha também em recurso por causa do FPM. Eu pedi aqui para o Luciano Coelho, que é o jornalista assessor do deputado Júlio César, que já está aqui com a gente. Ele disse que hoje são 162 municípios do Piauí que recebem a menor cota, que é o percentual de 0,6%. 0,6%. São os municípios chamados de 0,6%. Esses municípios que têm a partir de 10.188 habitantes, eles recebem por ano 8 milhões de reais. 162. A grande maioria nós temos 224. Nós temos aí 50 milhões de reais sendo repassados, que é o percentual de 3,8%, que é o maior, menor é 0,6%, o maior é 3,8%, que são municípios que têm a partir de 142.633 habitantes. Esses municípios recebem por ano cerca de 50 milhões de reais do repasse do FPM. Teresina tem um cálculo diferenciado e recebe por ano cerca de 300 milhões de reais. Com essa redefinição, a gente convidou o deputado Júlio César. Ele, inclusive, tem uma PEC, que é a PEC dos ímpares. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Nádia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Alguns municípios perdem, mas outros ganham. Nós tivemos aí o município de Demerval Lobão, Alivaldo, que foi um município que ganhou 25 moradores a mais e acabou alterando o percentual e vai receber mais dinheiro da FPM, né, deputado? Mas tem município que ficaram faltando 15 eleitores. 15 pessoas. Ou 15 pessoas, 15 habitantes, para mudar de categoria. Bom, isso é uma polêmica toda vez que o IBGE publica a estimativa da população. O Brasil tem uma tradição, isso é por lei, nos anos zero ter um censo. O censo é a contagem de tudo que tem no Brasil. E a contagem da população é só da população, como bem o nome diz, nos anos 5. O censo é nos anos zero, 2010 era para ser, vai ter 2020, e a contagem era para ter 2015, e não houve. Então, nós estamos com 7 anos seguidos com estimativa de população. E quando tem estimativa de população, a margem de erro é muito grande. Inclusive, aqui, eu tenho uma entrevista aqui do presidente do IBGE, senhor Olinto, que diz: o fato de não ter liberado o orçamento da contagem afeta seriamente a estimativa populacional. Veja bem, quem está dizendo aqui é o presidente do IBGE. Agora, aqui 46 municípios perderam. Não quer dizer que eles perderam o fundo de participação. Perderam em população. Porque o fundo de participação é por faixa de população. Há os municípios até 10.188 habitantes, eles têm um coeficiente 0,6, que recebe entre 7.500 e 8 milhões por ano. E você mesmo falou, Demerval Lobão subiu de 0,6 para 0,8. Ele vai ter um aumento de receita de mais de 2 milhões no ano que vem. Mais de 2 milhões. Enquanto isso, tem Sigefredo Pacheco, tem Dom Inocêncio e outros municípios que estão na boca, bem pertinho, e não chegaram lá. E vão deixar de ganhar, mais ou menos 2 milhões e pouco, aquilo que vai ganhar, por exemplo, Demerval Lobão. Então, eu fiz um apelo, inclusive ao presidente da República. O IBGE vai fazer o censo
agropecuário vai gastar em torno de 500 fazendo, né? milhões, está fazendo. Já está em andamento. Poderia ter incluído também a contagem da população, que apenas dobra. É possível operacionalmente? Isso acha viável essa Perfeitamente possível e até mais barato para um e para outro, que aquele que faz o censo é o mesmo que faz a contagem da população. Agora tem mais detalhe, vai precisar mais recenseadores e tudo. Talvez o orçamento seria dobrado, mas é muito importante para o planejamento do Brasil, para os dados, por exemplo, de educação, tem que ter a população, dados para planejar a saúde, tem que ter. Tudo neste país depende da população, porque aquilo é um problema dos gastos, da receita, são per capita. Se são per capita, depende da população. E uma coisa que eu tenho acompanhado há muito tempo é que, por exemplo, em 1970, a média de filhos por família era quase 6 filhos. Hoje é 1,6, 1,7 filhos por família. Isso tem contribuído para desacelerar o crescimento da população brasileira, que se estima em 2025 ou 2030, eu conversava o crescimento vai ser zero. Eu conversava com o chefe da unidade estadual do IBGE essa semana, ele dizia que o Piauí vai atingir a sua população máxima em 2026. E em 2026 para frente é só reduzir. Reduzir. Isso acontece com os países da Europa, os países mais desenvolvidos do mundo. Então, nós esperamos que seja corrigido essa distorção. Eu tenho uma PEC que muda o critério do FPM, uma PEC que institui os coeficientes ímpares. O que é coeficiente? Porque os coeficientes são todos pares. É 0,6, 0,8, 1,2, 1,4, 1,6. E eu quero que seja 0,6, tem o 0,7, tem o 0,9, tem o 1,1, 1,3. Por quê? Para diminuir a diferença de população entre uma faixa e outra. Fazendo isso, vários municípios do Piauí ganhariam muito com a faixa dos coeficientes ímpares. Eu tenho mostrado ao governo, nós temos, como é uma PEC, eu preciso de 308 votos, o governo não mexe nada, o governo não perde nada e ajuda muito, ajuda 1.000 e tantos municípios no Brasil. Então, nós vamos trabalhar. Vocês sabem, eu trabalho, fiscalizo o governo, já consegui nos últimos 6 anos identificar retenções indevidas por parte do governo federal de 12 bilhões de reais e esse dinheiro eu fiz com que ele dividisse entre estados com o FPE e os municípios com o FPM. Deputado, o senhor comemorou na semana passada 69 anos de idade, né? Nem parece, né? Tá novo. Jovem, tá jovem, bem. Vitalidade. Graças a Deus. Percebi também, parabéns, embora atrasado, deputado, mas percebi também uma forte presença política de prefeitos dos mais diferentes regiões do Estado e falando em candidatura majoritária em 2018. Tem saúde, disposição política, aliás, saúde só tem. Majoritária, Majoritária, é o né? Senado Federal. Saúde, partido e viabilidade política. Eu acho, se dependesse logo da vontade daqueles que mais influenciam o eleitor, que são os prefeitos, eu serei o candidato, porque nenhum deputado ajuda prefeito mais do que eu no Brasil todo. Pois então o senhor está com a faca e o queijo na mão. Eu sou, inclusive, presidente da Frente Municipalista Brasileira. Você acabou de dizer, o prefeito que influencia o voto. Influencia. Mas isso tem uma conjuntura política, depende de muito coligação. Mas o senhor tem esse desejo? Eu tenho esse desejo, eu tenho esse propósito. Opa. Estou trabalhando para que isso aconteça. Você quer a resposta objetiva? Essa é a resposta certa, não de ficar negócio de eu estou pensando, vamos ver como é que fica. Tá aí o deputado Júlio Vamos consultar César. O tempo. Quer, tem propósito e está trabalhando para isso. Obrigado, deputado, pela entrevista. Felizmente, nosso tempo aqui já acabou. Obrigado. Era até uma deixa para continuar uma ótima entrevista, né, a partir de agora. Mas a gente está correndo aqui Mas contra eu queria o tempo. falar também da renegociação dos débitos dos agricultores. Por favor, rapidinho. Estamos fazendo uma grande mobilização, uma propaganda institucional na televisão, no rádio, todo meio de comunicação para aderir. Senhor agricultor, seu prazo termina 29 de dezembro. Vamos aderir àquela lei 13.340 que dá um grande desconto, principalmente para os pequenos, que é mais de 90% daqueles devedores. O Piauí tem mais de 100 mil e que tem um desconto de
95%. Então, vamos aderir lá no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, e também a adesão na negociação da resolução do Banco Central dos débitos de 2012 a 2016. Muito obrigada, deputado Júlio César. Livaldo, eu estou trocando a última de hoje pelos destaques do PQT, tá certo? Ah, tudo bem, vou tranquilo. Então a gente se encontra na segunda-feira aqui no Notícia da Manhã. Bom final de semana para você. Boa sexta-feira.